O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Jesus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, vamos ouvir com muita atenção aquilo que Deus vai nos falar, desligando o celular, pode ter certeza. Meus irmãos, dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos é o que mais fala e faz propaganda de milagres e exorcismos de Jesus. São nada menos do que 13 histórias de milagres realizados. E destes 13 milagres, 4 são de verdadeiros embates contra os demônios. Então Marcos é o que mais detalha todos esses milagres. Agora, que decepcionante esse evangelho, né? Se nós olharmos para o evangelho da tentação de Jesus no deserto, segundo Mateus, nós vamos ver muitos detalhes. Vejam, meus irmãos, em apenas 3 versículos, Marcos conta tudo o que aconteceu em 40 dias. Como pode? Ele que fala tanto de milagres, ele reduz tanto esse evangelho. Onde estão as pedras que Satanás apresentou para Jesus transformar em pão? Lembram? Onde a cidade alta, onde o diabo leva Jesus para mostrar-lhe todas as belezas da terra, as grandes cidades, tudo que o mundo tinha de mais bonito? Onde está isso? Cadê o precipício que Satanás tinha convidado Jesus a pular? Pule, porque os teus anjos vão te segurar pela mão. Onde está o precipício? Pior, a igreja nos coloca este evangelho de hoje no primeiro domingo da quaresma. Cadê o jejum? Cadê Jesus passando fome durante 40 dias, né? Deveria ser o evangelho que nos motivasse, nos incentivasse ao jejum, à oração. Nada disso. Marcos parece economizar nas palavras quando diz: Jesus foi tentado pelo diabo, ficou na companhia dos animais selvagens e foi servido pelos anjos. Fim. Acabou. Meus irmãos, eu acredito que Marcos tinha em mente não um relato minucioso, não uma preocupação com a história. Ele não queria falar detalhes históricos de algum acontecimento, mas ele tinha preocupação em mostrar para a vida da comunidade como a comunidade passa pela opressão e pelo sofrimento e como deve agir. Eu acredito também que Marcos ali tem em mente as cenas do Antigo Testamento, como a criação, por exemplo, como a criação e como o relato de Adão e Eva no paraíso. A luta do cristão contra as forças do mal, afinal de contas, não é uma luta épica. Não é uma luta épica. Você não vai ter um enfrentamento cinematográfico com Satanás, né? Não é como a gente olha nos filmes, profecia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? O Exorcista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não são aquelas cenas que nós vemos ali hollywoodianas. Não é nada disso. Na vida do cristão, o demônio não aparece como um personagem exótico e barulhento.
não é um personagem que possui corpos e comanda a vontade. E é nesse sentido que Marcos diz que Jesus vivia entre os animais selvagens. Significa o Criador em paz com as suas criaturas. Os animais selvagens aqui não são demônios, são animais selvagens. Quer dizer, o Criador e a sua criatura. E Marcos provavelmente pensava aqui no profeta Isaías. O profeta Isaías dizia que quando o tempo do Messias chegasse, o lobo morará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão andarão juntos, e a criança colocará a mão na cova da serpente, e a serpente não lhe picará. Paz, pacificação. Então nós podemos inferir que aquilo que parece assustador, como aquelas feras no deserto, e que são feras que estão presentes em nossa vida diária, estas feras que nós enfrentamos a cada dia, meus irmãos, elas têm um propósito divino para nós. Qualquer provação que nos causa dor e sofrimento, qualquer situação que pareça monstruosa, nos assustando, roubando a nossa paz, tudo segundo a ordem divina está destinado ao equilíbrio, ao retorno à ordem. Tudo que é caótico em minha vida está destinado à ordem. Em poucas palavras é isso. Nada é tão caótico em nossa vida que não vá ficar ordenado. É nesse sentido que podemos entender o que Marcos relata em seguida, ou seja, depois que a ordem é restaurada, o que acontece? Os anjos se aproximam para servir Jesus. Meus irmãos, esses mesmos anjos se aproximaram também para os israelitas, acompanhando-os quando eles tinham que atravessar o duro, o difícil deserto. Os anjos estavam com eles. Os anjos também serviram comida a Elias, quando Elias estava sozinho num retiro e não tinha comida, estava passando fome. O anjo servia Elias. Então, desde cedo os cristãos sempre acreditaram que as provações da vida não são coisa do demônio agindo em nós, não são. Hoje é muito comum a sua melhor amiga dizer assim: minha irmã, olha, se está acontecendo tanta coisa na sua vida, vá até um padre exorcista que ele dá um jeito. Mentira. Não tem jeito. Porque na nossa vida nós viveremos grande parte do nosso tempo num combate contra o mal que nos assedia, e o consolo de Deus através dos seus anjos que nos servem é garantido no meio dessas provações. As nossas lutas, elas podem ficar aqui representadas nesse evangelho pelas feras. Jesus não lutou contra essas feras, não. Ele as trouxe para perto de si, Ele as pacificou. As nossas provas não devem ser expulsas de nossa vida, mas devem ser pacificadas. Meu coração se aquieta, isso vai passar, isso vai passar. Então as nossas provações, elas não existem para serem expulsas de nós, mas para que por meio da nossa oração e da nossa perseverança, nós as utilizemos para pôr ordem no caos. Uma boa maneira de fazer isso é transformar as nossas fraquezas, as nossas dores, nossas lutas, em atos de adoração. Jesus poderia ter usado armas poderosas. Jesus é Deus, Ele poderia ter usado armas poderosas contra Satanás, Ele poderia ter movido céus e terra, mares e montanhas, enfim, potências celestes e terrestres para lutar contra o príncipe dos demônios, mas não. Nada de escândalo, nenhum barulho, apenas luz contra as trevas. Contra as trevas não adianta você falar, trevas vão embora, você tem que acender uma luz.
Não adianta você expulsar as trevas, elas não vão embora. Você tem que acender uma luz. O que Jesus fez? Acendeu uma luz. Lá na transfiguração nos diz que ele acendeu uma luz, ele ficou luminoso. É assim que as trevas vão embora. Então, contra as trevas não há gritos. Não existe a pretensão de grandeza, de poder, de demonstração de poder. Eu sou poderoso porque eu espanto as trevas, né? Não adianta, apenas a luz tem força contra as trevas. Luz que fica mais potente. Como potencializar a minha luz? Através da adoração, através de cada ato de humildade, através de cada provação suportada com amor. É assim que nós fortalecemos a luz que é em nós, meus irmãos. Portanto, não existe luta contra a nossa própria natureza que não seja uma luta que vem aqui de dentro. Não adianta, não existem palavras mágicas. Não adianta você pegar a oração de exorcismo do Papa não sei o que e dizer vai embora, né? Em nome de Jesus vai embora angústia, tristeza. Acenda uma luz de alegria, acenda uma luz que te conforte, que te dê paz. É assim que nós expulsamos as trevas da nossa vida. Meus irmãos, que nós de fato lutemos contra as armas das trevas, sendo luz em nossa vida. Assim seja. Vamos fechar os nossos olhos, inclinar a nossa cabeça diante do Senhor. E nesse tempo de quaresma, nesse tempo em que o Senhor, esse tempo que o Senhor quer ser luz em nossa vida, vamos lhe pedir todos os dias de nossa vida, tenhamos luz em nós mesmos, tenhamos força em nós mesmos, que possamos a cada dia fazer brilhar a nossa luz em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho. Que a nossa luz possa clarear todas as trevas que existem em nós. Que nossas angústias deem lugar à ordem, à paz. Que o Senhor nos ensine a pacificar os nossos desejos, a nossa vontade. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,